Bem-vindos à nossa nona videoaula sobre o Arduino Uno. Na aula de hoje nós aprenderemos como configurar uma entrada digital, veremos os conceitos de pull-up e pull-down, bounce, debounce e teremos um código exemplo. Antes de começarmos a falar das configurações, precisamos entender o conceito de níveis lógicos. Em eletrônica, quando falamos de nível lógico 1, nós estamos falando da tensão máxima que o circuito pode oferecer. No nosso caso aqui são 5 volts. Então, quando nós falamos de 5 volts, nós falamos de nível alto. Quando falamos de nível 0, nós estamos falando do nível baixo, que é o 0 volts ou terra. Esses valores também podem ser apresentados pelo VCC ou pelo ground. Ou seja, quando nós falamos de entradas digitais, nós falamos de entradas que podem ser associadas ao nível alto, que seria um valor de tensão de até 5 volts, no caso do Arduino, ou nível baixo, nível 0, quando ela está associada ao terra. Dessa forma, nós estamos falando que as entradas digitais são capazes de detectar dois estados diferentes de tensão. No nosso caso, a aplicação seria acionado, desacionado, botão apertado ou botão desapertado, e assim sucessivamente. Como é que nós podemos sempre garantir que essas entradas fiquem associadas a algum nível de tensão? Nós usamos duas configurações de circuitos, conhecidas como pull-down e pull-up. No caso do pull-down, é essa figura que você está vendo aí na sua tela. Esse triângulo representa o VCC da fonte e esse cara aqui representa o GND. Ou seja, se você não tiver com esse botão pressionado, nós fizemos uma medição nesse ponto, que seria o seu terminal do microcontrolador, no caso do Arduino. Então, se medíssemos entre o terminal do microcontrolador e o terra, nós teríamos aqui 0 volts. Agora, caso esse botão seja acionado, você terá uma ligação direta do VCC neste ponto. Então, medindo deste ponto em relação à terra, agora você tem 5 volts. De forma simples, o circuito pull-down sempre está em nível baixo, e quando aciona o botão, ele vai para nível alto. Um outro circuito também que podemos ver é esse que está na sua tela, que é o pull-up. O pull-up se comporta de forma diferente ou de forma contrária ao pull-down. Nós podemos observar no circuito que, se caso esse botão não esteja pressionado, nós teremos 5 volts ou a tensão de VCC entrando no nosso Arduino. Agora, caso esse botão seja pressionado, nós teremos o nível 0 ou o valor de GND. Dessa forma, pensando de forma bem simples, se o botão não estiver acionado no pull-up, nós teremos nível alto de tensão. Se esse botão for pressionado, nós teremos nível baixo. Agora, algo muito importante: jamais você pode deixar que uma entrada digital ela fique sem uma referência de tensão, ou seja, nós precisamos sempre usar as configurações de pull-up e pull-down, porque elas sempre dão uma referência confiável para nossa entrada digital. Você pode perceber, ou o pino estava associado sempre ao terra ou estava associado ao GND, mas ele sempre, ao GND ou ao VCC, mas ele sempre tem uma referência. Agora, se você não deixar o seu pino com uma referência, ele vai entrar num estado que a gente chama de alta impedância. O que é alta impedância? Esse pino ele entra num estado de flutuação, ou seja, como se o pino ficasse confuso sobre qual nível lógico que ele está recebendo. Se ele está confuso sobre qual nível lógico ele está recebendo, o seu circuito não vai funcionar. E entradas digitais, quando elas são do tipo mecânicas, ou seja, um botão, um switch, uma chave táctil ou qualquer coisa do tipo, nós temos um problema chamado de bounce. O que é esse bounce? Bounce é um ruído. Então, quando a chave é acionada, nós temos essa variação aqui, esse ruído, que acontece quando as duas partes se encontram, cria uma certa vibração. O que vai acontecer?
O seu microcontrolador ele faz uma leitura muito rápida das entradas. Se você tem esse tipo de sinal aqui, o que vai acontecer é que ele pode fazer uma falsa leitura do seu sistema. Então, na verdade, pode ser que ele interprete que o botão foi acionado ou desacionado, e aí ele faça o acionamento ou desacionamento indevido da sua carga. Esse problema ele precisa ser removido. Quando esse problema é removido, a gente fala que se faz o debounce, né? Como é que a gente vai fazer um debounce? Como é que a gente vai resolver esse problema? Então, para a gente não ter esse acionamento indevido com o bounce, nós podemos associar ao botão, ou em paralelo com o botão, um capacitor. Se nós fizermos assim, nós teremos um filtro capacitivo e esse problema do bounce será removido. Vamos ver um programa exemplo de como podemos construir uma entrada digital. Então, sobre o tópico aqui, mapeamento de hardware, nós estamos dizendo que o pino 3 vai ser o nosso botão, o pino 13 será o nosso LED. Na função principal, no void setup, nós estamos dizendo que BTN é o pino 3, se tornará uma entrada e LED se tornará uma saída. Como uma boa prática, nós começamos o programa falando que LED estará desligado. E a nossa lógica de funcionamento, como é? Então aqui ele faz a seguinte comparação: if, que é se, digital read BTN, ou seja, se você fizer uma leitura digital do botão, caso essa leitura seja igual a nulo, igual é uma comparação. Então, se nós estamos aqui perguntando se é igual a nulo, ou seja, se está igual a zero, nós temos um botão aqui do tipo pull up. Por que pull up? Porque pull up ele sempre está em nível alto. Quando você pressiona, ele vai para nível 0. Então, no caso desse circuito aqui, está sendo levado em consideração um botão do tipo pull up. Se eu quisesse um botão do tipo pull down, seria igual a high. Se esse botão estiver em nível baixo, nós estaremos escrevendo no LED, que é o pino 3, o valor alto, ou seja, o LED vai acender. Else significa se não. Se não que? Se esse botão não foi pressionado. Se esse botão não foi pressionado, então o LED ficará apagado. Vamos ver um pouquinho maior aqui para vocês, para ficar melhor, para visualizar na tela. Então, recapitulando, no primeiro passo nós criamos um mapeamento de hardware. Então, nós sabemos que para esse programa nós vamos usar um botão e um LED. O botão está associado ao pino 3 e o LED ao pino 13. Depois nós configuramos o botão como entrada e o LED como saída. Como boa prática, nós começamos o LED desligado. Depois disso, nós estamos comparando se o botão estiver pressionado, estiver em nível baixo, isso se nós tivermos um pull up. Se tivéssemos um pull down, seria if igual a high. Então, se nós tivermos um botão pressionado, o LED ficará aceso. Se não, se o botão não estiver pressionado, o LED permanecerá apagado. Vamos ver como isso aqui funciona? Reproduzir aqui, pessoal, o mesmo código. Então, copiei e colei o código no nosso Tinkercad. Vou iniciar a simulação. Vocês podem observar que nós temos aqui a mesma montagem das aulas anteriores. A única coisa que eu acrescentei são os dois capacitores para retirar o bounce. Obviamente, como um software de simulação, nós não teremos bounce. Eu fiz isso apenas de modo ilustrativo. Mas na hora de fazer um programa real ou de montar um circuito físico, é sempre interessante que se acrescente esses capacitores. Então, se eu pressiono esse botão, percebam que o LED acende. Se eu soltar esse botão, o LED irá apagar. Pressiono o botão, o LED acende. Se você soltar esse botão, o LED apaga. Espero que você tenha entendido e tenha gostado da aula e tenha gostado da matéria. Não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal
e até a próxima.